Boa tarde, irmãos. Vamos então dar início a mais uma escola bíblica dominical, né? Desta feita com a lição de número 10. Vai falar sobre a expansão e oposição. Esse é o título da nossa lição, certo? A revistinha de Atos dos Apóstolos, como vocês já sabem, vocês aí da congregação, nós vamos então continuar a nossa lição. O que é que vai tratar essa lição, irmãos? Lição de número 10, ok? Você que está aí nos assistindo, lição de número 10, você tem sua revistinha, pega a revistinha, faça a leitura dela, veja os versículos diários, semanais. Eu não tenho muito tempo aqui para a gente tratar com detalhe, como nós sempre fazemos na congregação, mas eu quero que você leia em casa com mais calma e eu vou fazer aqui um breve resumo do que trata essa lição de número 10. Irmãos, o que acontece aqui, a lição de número 10, ela vai tratar um pouco sobre o capítulo 11, certo? Foi o que aconteceu no capítulo 11 de Atos. O Dr. Lucas, relatando, diz que lá na igreja de Jerusalém, os irmãos ouviram falar que os gentios tinham se convertido e que Pedro tinha estado com gentios e tinha sentado e se alimentado com gentios. E aí, eles logo, os da circuncisão, esse é o detalhe que Lucas deixa lá, aqueles irmãos que tinham se convertido, certo, ao cristianismo, mas que eram judeus, que eram aqueles judeus bem tradicionais, já haviam muito tempo praticando aqueles rituais judaicos. Então, para eles, irmãos, era muito difícil essa questão de evangelizar, de estar junto com os gentios, certo? Então, isso eles não iriam aprender da noite para o dia. Mas eles vão indagar Pedro. E Pedro faz, vamos dizer assim, uma prestação de contas para falar o que foi que aconteceu. E o que Pedro faz? Ele disse assim, eu não só me sentei com os gentios, eu não estive com ele, não somente estive com ele, me sentei, como me alimentei, e eles foram batizados por mim. E muitas coisas maravilhosas aconteceram. E eles ficaram espantados. E aí Pedro vai contar novamente aquilo que nós já vimos nos capítulos anteriores, o capítulo 10, que aconteceu com Cornélio. Ele vai relatar aquela visão de Cornélio, ok? E depois vai relatar o que aconteceu com ele também lá na casa de Simão, o curtidor. Quando ele sobe no eirado da casa e tem aquela visão, ok? Quando ele chega ao ápice, né? E ele tem aquela visão maravilhosa que nós já falamos aqui, a visão dos animais puros e dos animais imundos. Tá certo? Vocês lembram disso? E aí Pedro traz todo esse relato e como aconteceu, vamos dizer assim, o encontro dele com Cornélio. Tudo preparado pelo nosso Deus. Então, a soberania de Deus aqui, irmãos, nós respeitamos e Pedro também glorificou muito por conta disso. E ele então leva isso para os da circuncisão, para os irmãos em Jerusalém. Ele relata tudo isso. Os irmãos ficaram alegres, os irmãos ficaram maravilhados, porque a salvação do Senhor não tinha vindo não só para os judeus, mas também para os gentios. E isso foi muito interessante. Então o evangelho começa a crescer, indo até a Fenícia, indo até Chipre e chegando mais ao norte em Antioquia. E lá em Antioquia, assim como aconteceu em Samaria, quando os irmãos de Jerusalém ouviram falar que o evangelho tinha chegado em Samaria, eles enviaram Pedro e João para se certificar, para confirmar, para saber como é que os irmãos estavam procedendo. Da mesma maneira fizeram em Antioquia, só que desta feita enviaram Barnabé. E Barnabé, a Dr. Lucas deixa relatado que Barnabé era um homem generoso, um homem bom, e ele diz que Barnabé vai até Tarso, vocês lembram? Onde é que estava Saulo? Os irmãos tinham enviado ele para a sua cidade natal e ele passou lá um bom tempo. Pois agora Barnabé volta lá em Tarso e diz, Saulo, você agora vai ter que me ajudar em uma nova caminhada. Em uma caminhada maravilhosa que nós vamos fazer e nós vamos começar em Antioquia. E realmente Saulo vem e eles ficaram cerca de um ano em Antioquia, e isto foi muito maravilhoso, irmãos. Aquele tempo que eles começaram ali em Antioquia, e mais na frente nós vamos ver que inicia aí as viagens missionárias
nosso querido apóstolo Paulo, ok? No final, após eles estarem em Antioquia, o Dr. Lucas, lá pela metade do capítulo, ele ressalta que os irmãos ali de Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos, certo? Por quê? Porque eles eram discípulos de Cristo, eles estavam ficando parecidos com os ensinamentos de Cristo, né? Do que Paulo estava ensinando para ele juntamente com Barnabé, e ali pela primeira vez foram esses discípulos chamados de cristãos. Mas na frente também nós temos um relato de que uma seca estava assolando a região da Judéia, e os irmãos de Antioquia não eram ricos, mas também eles conseguiram se juntar para mandar uma oferta, tá certo? E essa oferta vai ser enviada para eles, porque muitos irmãos na região da Judéia, em Jerusalém, estavam passando necessidade, e eles então recebem essa ajuda mais na frente. Então, basicamente, irmãos, o capítulo 11, certo? Vai ser isso daí. Nós faremos aí um próximo vídeo, ok? Você tem que ler a revista para poder entender do que eu estou falando, tá certo? Nós vamos fazer um próximo vídeo depois, falando mais didaticamente na revista, que eu fiz um breve resumo do que vai contar a revista, e no próximo vídeo nós vamos então fazer a leitura de alguns pontos da revista. Amém?